Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico que está no livro de 2 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24. Nós vimos aqui no capítulo 21 que houve dias de muita seca e essa seca, com essa fome, ela durou 3 anos consecutivos. E Davi orou a Deus e Deus falou para ele que aquela fome é por causa dos gibeonitas que foram assassinados por Saul, porque os gibeonitas eles tinham uma aliança com o povo de Israel. Eles eram povos ali vizinhos, mas que se passaram por povos distantes, com medo de serem exterminados. Nós já estudamos a respeito deles nos estudos anteriores. E com isso veio essa fome. E Davi foi conversar com o rei deles e falou o que eles podiam fazer para que esse mal pudesse cessar. Se eles poderiam pagar de alguma maneira, eles pediram 7 homens para ser assassinados. Isso está aqui em 2 Samuel, no capítulo 21. E nós vemos que Davi, ele deu esses 7 homens, mas ele poupou Mefibosete, filho de Jonatas, né, seu amigo, neto de Saul. E os gibeonitas, eles assassinaram e deixaram eles pendurados, mas Rispa, mãe de 2 desses rapazes que foram exterminados, ela não aceitou que os bichos comessem as suas carnes. Ela tomou um pano de saco, isso está no verso 10 do capítulo 21. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E ela não deixou que os animais devorassem de noite e nem que as aves do céu devorassem os corpos durante o dia. Até que avisaram para Davi a respeito de Rispa. Rispa era uma concubina de Saul. E Davi veio e enterrou os corpos. Nós vemos ali como o coração e a fidelidade ali de uma mãe fez com que os seus descendentes, né, fossem enterrados ali com dignidade. E com isso, Davi também enterrou os corpos de Saul e de Jonatas e dos seus outros filhos que morreram ali na guerra. Eles levaram todos juntos para o mesmo local e foram enterrados ali. E nós vemos aqui que Davi ele faz um cântico de ação de graças, aqui no capítulo 22. E aqui no verso 20, ele diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. No verso 28, tu salvas o povo humilde, mas com um laço de vista abate os altivos. E no verso 32 diz assim: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Nós vemos aqui, nesse estudo de hoje, que Davi, ele compadeceu ali daquela mulher que estava cuidando dos seus filhos e também dos outros 6 rapazes também que estavam ali, né? E não deixou que os animais os devorassem. E ele fez um cântico a Deus. E ele disse que Deus é a nossa rocha, o nosso escudo, é a nossa segurança. Que tudo que acontece aqui na terra, muitas vezes acontece coisas ruins, coisas terríveis, mas que nós não tenhamos e não venhamos perder a nossa fé, a nossa fidelidade, que nunca venha se apagar. Porque Deus é rocha eterna, escudo que nos dá plena segurança, que nós podemos
ser fiéis a esse grandioso Deus e que possamos viver com dignidade e com a plena segurança que Deus é a nossa única rocha. Então, que nós possamos obedecer a Deus. Em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém.